Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Hoje, estudando os versículos 12 ao 16. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O primeiro versículo que nós lemos, na verdade, fecha o ciclo do texto anterior que nós vimos em nosso último encontro. Jesus estava a falar da atitude daqueles que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o anúncio do reino e a atitude dos discípulos com relação a essa cidade, quando ela não fosse uma cidade acolhedora, que ela não recebesse os discípulos, que eles sacudissem os pés, não é? E ao final, então, no verso 12, o texto nos diz: digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Mas esse versículo também liga o trecho seguinte que nós continuamos a ler a partir do verso 13. A temática é a mesma, é o juízo vindo sobre aquelas cidades que estavam recebendo a mensagem do Evangelho, comparadas com outras cidades, inclusive cidades pagãs, que não receberam o Evangelho. A tônica aqui e a verdade principal é a seguinte: a revelação de Jesus Cristo era a principal e a maior de todas. O fato de Jesus dizer que haveria menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que seria visitada pelos discípulos e que os rejeitasse, é porque no tempo de Sodoma, Jesus ainda não tinha sido manifesto. E a mensagem que Jesus tinha era muito mais preciosa, muito mais poderosa. Por isso haveria menos rigor para Sodoma, porque Sodoma não tinha tido acesso ao que essas cidades estavam tendo acesso. Sodoma não tinha ouvido a mensagem doce do Evangelho, o perdão de pecados, o acesso a Deus por meio de Jesus, como essas cidades estavam recebendo. Então, por causa da mensagem, por causa do Evangelho que estava sendo pregado, a rejeição dessa cidade seria considerada por Deus muito mais séria do que o pecado cometido por Sodoma. De maneira alguma está Lucas dizendo aqui que Sodoma não cometeu pecado ou que Deus simplesmente passaria a mão na cabeça, se nós podemos dizer assim. De maneira alguma. Ele quer dizer simplesmente que o rigor aplicado a Sodoma seria menor, porque o conhecimento que eles tinham de Deus era menor. Mas aqui, esses tinham conhecido o Senhor Jesus em pessoa, tinham visto com seus próprios olhos os milagres feitos pelo Senhor Jesus, e por isso eles seriam passíveis de maior julgamento. E Jesus continua então no verso 13 dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Corazim e Betsaida eram cidades da Galileia, da região de onde Jesus crescera, aquela região onde Jesus sempre andou
onde ele sempre estava caminhando, pregando, fazendo os milagres, mas o texto diz que elas rejeitaram Jesus. E o texto diz então, ai de ti. Isso aqui é uma palavra de juízo séria na Bíblia. Ai de ti, porque se em Tiro e Sidom, que eram cidades pagãs, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Jesus está a dizer que Tiro e Sidom, que eram cidades pagãs do tempo antigo, teriam se convertido se os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida tivessem lá ocorrido. É muito séria, melhor dizendo, a implicação do que Jesus está dizendo. O juízo dessas cidades de Corazim e de Betsaida seria muito mais severo, muito mais sério, por causa do conteúdo da revelação, por causa da presença do próprio Senhor Jesus que estava no meio deles. Lá em Tiro e Sidom, o povo teria se arrependido, mas aqui o povo rejeitou o Senhor Jesus. Contudo, o verso 14 complementa: no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E ele continua o seu juízo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Cafarnaum, nós podemos dizer, uma cidade privilegiada, porque além de receber o ministério e a visita constante do Senhor Jesus, era onde ele sempre retornava. Ali Jesus fazia a sua pousada muitas vezes. Cafarnaum ficou sendo, durante um bom tempo, uma espécie de quartel-general para Jesus. Ele sempre voltava para ali. Cafarnaum teve então o privilégio de, talvez por mais tempo que as outras cidades, ter o testemunho de Jesus, ter a presença de Jesus. Mas aqui o texto diz então: você vai subir até o céu porventura? De maneira alguma, Jesus diz. Ele diz: descerás até o inferno. O juízo será mais severo. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, aqueles que acolhiam a mensagem estavam acolhendo não o mensageiro, mas aquele que os enviou. Eles eram representantes do Senhor Jesus. Eles estavam ali com uma mensagem de salvação. A aceitação dessa mensagem era a aceitação do próprio Senhor, que era a fonte dessa mensagem. Não eram os mensageiros que estavam sendo rejeitados. Era aquele cujo conteúdo era a própria mensagem. Era o Senhor Jesus. Então ele diz: quem vos der ouvidos, ouve a mim. Ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. A implicação do oposto é a mesma. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Só que ela ainda é mais séria, porque quem rejeita o Senhor Jesus também rejeita aquele que o enviou. Ou seja, a rejeição do Senhor Jesus era a rejeição do próprio Deus. O povo deveria entender a seriedade e quão sério era ouvir a mensagem do Evangelho e não aceitá-la. E isso é verdade hoje. Isso é verdade para o nosso tempo. A aceitação do Evangelho é alegria para a alma, é dulçor para a nossa alma. Sem dúvida, é algo prazeroso, é algo que alegra o coração. Mas as pessoas precisam entender que a rejeição de Jesus, a rejeição do Evangelho, é a rejeição do próprio Deus. É a rejeição daquilo que o Senhor providenciou de melhor, porque Deus enviou o seu Filho. A palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho precioso, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o plano do Senhor. Ele não tem outro. Ele não tem mais nada para enviar, mais ninguém. Ele enviou o Filho, o seu Filho amado.
Se ele for aceito, salvação, a graça vai entrar na vida da pessoa. Se ele for rejeitado, o juízo está aguardando. E essa pessoa sofrerá as consequências de ter rejeitado a oferta de salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós chegamos ao final de mais um trecho da Palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 10. Nós vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.